Olá, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, amigos, ao canal da Escatologia Pós-Tribulacionista RB, que significa Revelação Bíblica. Afinal de contas, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Eu sou o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Se o amigo ainda não viu a primeira parte do nosso vídeo, apresentando as primeiras 4 razões bíblicas por que o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo, então sugiro que assista para compreender melhor este tema. Antes, porém, deixe o seu like, inscreva-se e acesse o sininho para receber as novas atualizações. Para não perdermos o raciocínio do estudo, gostaria de repetir um importante detalhe do livro do Apocalipse, explicado no primeiro vídeo, que é de suma importância para que os amigos se situem no tempo e no modo dos eventos tribulacionais. Ou seja, o livro do Apocalipse, conforme nós já vimos na primeira lição, está subdividido em 3 tempos distintos: passado, presente e futuro, conforme escreveu João. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Nesta segunda parte, pretendo apresentar uma revelação mais ampla aos irmãos, principalmente sobre os significados tribulacionais dos demais 6 selos e dos demais 3 cavaleiros do Apocalipse, a partir do capítulo 6, verso 3 ao verso 11. Eventos estes pertencentes aos tempos das coisas que depois destas hão de acontecer, ou seja, do princípio de dores à batalha do Armagedon. Paralela a estas coisas, vamos mostrar também, uma vez por todas, que o cavaleiro do cavalo branco, pertencente ao tempo das coisas que são, jamais foi o anticristo, nem em realidade e nem em figuras. Dando continuação ao nosso estudo escatológico, vamos à segunda parte, então, do tema: 7 razões bíblicas por que o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo. Apresentando agora as 3 últimas razões bíblicas, o porquê ele não é o anticristo. Leamos, então. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas, irmão Jaime, qual é então a 5ª razão que faltou? A 5ª razão bíblica está na sequência profética tribulacional anunciada por Deus desde o princípio do mundo, conforme disse o profeta Isaías, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46. Assim, o Senhor, na sua presciência maravilhosa, determinou desde o princípio todo o plano tribulacional, e dentro dele colocou a manifestação de 3 seres malignos na terra nos últimos dias: o dragão, a primeira besta e a outra besta, que é o anticristo, também chamado de falso profeta. Cada qual dentro dos seus tempos e dentro da sua ordem. Baseado nisso, o amigo poderá compreender biblicamente porque nem o dragão, nem a primeira besta e nem o anticristo jamais ocuparam o primeiro lugar no plano de Deus, nem através das figuras, nem através de símbolos bíblicos e nem pessoalmente. Entretanto, para os amigos entenderem toda essa questão mais amplamente ainda, faz-se necessário conhecer antes
também um dos grandes erros escatológicos das três teologias juntas: os pré, os meso e os pós-tribulacionistas tradicionais. Erro este que durante séculos foi pregado no meio cristão por essas três teologias do arrebatamento, uma grande tribulação de apenas 7 anos, composta por 2 períodos de 3 anos e meio cada um, cuja doutrina, diga-se de passagem, muito mal interpretada, foi elaborada em cima de um único verso avulso, indefinido e sem nenhum contexto, que é o capítulo 9 e o verso 27, da última semana de Daniel, cujas visões o próprio profeta afirmou na época que não entendeu. Daniel 12, 8. Entretanto, séculos à frente, Jesus já nos trouxe a revelação mais ampla, iniciando lá por Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e a totalizando no seu Apocalipse, o qual foi prometido ser revelado, conforme nós temos dito até agora, nos últimos dias, ao tempo das coisas que depois dessas hão de acontecer. Nos anuncia os 4 períodos da grande tribulação, que sobrevirão em breve para a última geração da sua igreja. Conforme temos pregado, o cavaleiro do cavalo branco, figura de Cristo e da própria graça de Deus, por fazer parte do tempo das coisas que são, não participará das assolações feitas pelos demais 3 cavaleiros. Mas ele continuará com a sua graça até a metade ainda da última semana de Daniel, ou também chamado por Jesus na parábola das 10 virgens, representando o reino de Deus, é chamado de meia-noite, a metade da última semana de Daniel. Quando então, neste tempo que entrará a plenitude dos gentios, conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, 25, e com ela o fechamento da porta da graça para as nações, que está lá em Mateus 24, 14, que diz que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. O fim determinado aqui não é o fim do mundo, nós temos um milênio pela frente, temos muitas coisas ainda. O fim determinado aqui é o fim da graça para as nações, que um dia foi derramado no tempo, dentro do tempo das coisas que são, ou seja, do Pentecoste em diante. Mas, irmão Jaime, João recebeu revelação só muitos anos lá na frente. Sim, é verdade. Mas Deus tem anunciado o fim antes de João ter recebido a revelação. Isaías 46, 10. Eis que eu anuncio o fim desde o princípio. Então, uma vez entendendo isso, vamos ver agora a distribuição dos 4 períodos tribulacionais dentro da grande tribulação, através do nosso gráfico escatológico, os 7 selos do Apocalipse. O primeiro período da grande tribulação, ao contrário do que prega as 3 teologias do arrebatamento, os pré, os meso e os pós-tribulacionistas tradicionais, não inicia pelo anticristo. Este erro grave é apenas mais uma consequência da má interpretação de uma grande tribulação de 7 anos, baseada na última semana de Daniel. Aliás, aqui cabe uma pergunta. A teologia que tropeça no tema a grande tribulação pode ensinar com autoridade o Apocalipse sem erros? Entretanto, a grande tribulação, como nos ensinou o Senhor Jesus, começa pelo princípio de dores, a terceira grande guerra mundial, com o cumprimento do tempo do segundo selo, o do cavaleiro do cavalo vermelho, com a sua grande espada, cuja missão será de tirar a paz de toda a terra.
Este cavaleiro é apenas uma figura do sexto rei profético que surgirá no cenário mundial dos últimos dias, o qual promoverá esse terrível conflito mundial. Nós encontramos base bíblica para isso lá na mensagem de Apocalipse 17:10, bem no finalzinho, que fala sobre o sexto rei. As referências bíblicas para o princípio de dores, nós encontramos em Apocalipse 6, 3 e 4 e Apocalipse 11, 18. Além disso, temos também as palavras de Jesus em Mateus 24, 7 e 8, que disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. O segundo período da grande tribulação se cumpre o tempo do terceiro selo, o do cavaleiro do cavalo preto, com a balança na mão. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, que é figura da primeira besta, a que sobe do mar. Apocalipse 13, de 1 a 10. E em Mateus 24, 9 a 14. Embora estes versos de Mateus não falam diretamente do período da besta, mas fala sim da sua terrível ação na sua perseguição mundial aos santos. Nós encontramos este verso no mesmo período da primeira besta, Apocalipse 13, 7. O terceiro período da grande tribulação se cumpre o tempo do quarto selo, o do cavaleiro do cavalo amarelo, ou também denominado de esverdeado, cujo nome é morte, Apocalipse 6, 7 e 8, que nada mais é do que a figura do anticristo, o qual promoverá a perseguição mundial aos judeus, na famosa angústia de Jacó, que está lá em Jeremias capítulo 30, verso 7. Paralelo a esta passagem, também encontramos em Mateus 15 ao verso 25, na mesma sequência. João chegou a dizer que esse iníquo trará o inferno para a terra. Daniel também já havia dito séculos antes que o reinado desta besta, que é a outra besta, será diferente de todos os que antecederam ela, em Daniel 7, 23. A respeito do quinto selo, esse tempo não será cumprido na terra, mas trata do clamor das almas debaixo do altar no céu. Apocalipse 6, 9 a 11. O sexto selo trata da vinda pessoal de Jesus, acompanhado dos seus anjos, e também da assinalação dos 144 mil, as primícias de Israel, que são os primeiros israelitas a aceitar a fé no tempo da vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 7. Judas também profetizou mais tarde, dizendo: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, capítulo 1, verso 4, 14 e o 15. O sétimo selo é referente ao início do grande dia do Senhor, onde Cristo participará pessoalmente da grande tribulação, através do seu juízo sobre toda a carne pecadora,
Está lá em Isaías capítulo 66, 16, que diz assim: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Será executado esse juízo de Deus através das 6 trombetas das pragas. A 7ª e última trombeta do anjo não é trombeta de praga. A maioria teológica coloca as 7 trombetas dos anjos como sendo de praga. Não é, isso é um desconhecimento também. Porque a 7ª trombeta é a dos dias do arrebatamento, os dias da redenção da igreja, o tempo de cantar, ou a trombeta do jubileu, que está lá no livro de Levítico, capítulo 25 e o verso 9. Depois do arrebatamento, vem as 7 taças da ira de Deus e mais a batalha do Armagedom, encerrando assim a grande tribulação. Contrariando a pregação errada pós-tribulacionista, que coloca que a grande tribulação termina com a vinda de Jesus. Pelo amor de Deus, quanto desconhecimento! Depois da vinda de Jesus, a grande tribulação, conforme diz Daniel, irá até a consumação. Conforme vimos, amigos, a grande tribulação não será de apenas 7 anos, como nos ensinaram errado as teologias em geral. Em relação aos tempos, somente depois da vinda de Jesus Cristo, temos ainda 2 tempos literais a serem cumpridos, que são os 5 meses da 5ª trombeta da praga, Apocalipse 9, 5, e os 1260 dias, que são 3 anos e meio, das 2 testemunhas que ainda profetizarão em Jerusalém, depois ainda da vinda de Jesus. Além disso, temos também os tempos que ainda não foram revelados, tais como as vozes dos 7 trovões. Esse tempo está oculto, nós não sabemos quanto que vai durar. Ainda tem o cumprimento do tempo das pragas das demais 5 trombetas. Tudo isso tem que ser levado em conta. As teologias, de uma forma geral, pula por cima disso daí como se isso não fosse palavra de Deus. Foi por isso que Jesus não ensinou a grande tribulação baseada na última semana de Daniel. Pois ele sabia muito bem que um tempo de apenas 7 anos não poderia comportar todos os acontecimentos apocalípticos dos últimos dias. Sabendo isso, foi que o Senhor distribuiu estes eventos em 4 períodos tribulacionais, baseando eles no tempo de uma geração profética, conforme ele mesmo disse. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24. Essa geração do fim tem como figura a geração do êxito de Israel, quando saiu do Egito e peregrinou por 40 anos no deserto. Conforme escreveu Paulo em Hebreus, capítulo 3, 7 e 10. Este tempo de 40 anos será abreviado em cerca de 21 anos para a geração da igreja dos últimos dias. Portanto, este erro teológico tem perpetuado durante séculos no meio cristão e impedido até hoje das 3 teologias de enxergar que a grande tribulação jamais é formada por 2 períodos de 3 anos e meio cada um, baseado apenas na última semana. Mas a Bíblia diz que ela é formada de 4 períodos tribulacionais, dentre os quais nos é revelado a real posição do anticristo e do seu domínio no plano escatológico divino. Não em primeiro lugar, como as teologias que não têm esse conhecimento, ou coloca lá
no lugar do cavalo branco, o primeiro cavaleiro, mas no quarto lugar, anunciado tanto no Antigo como no Novo Testamento, conforme veremos a seguir. Na visão do sonho de Nabucodonosor. O surgimento dos quatro impérios nos revela a posição do anticristo dentro da sua ordem profética, ou seja, no quarto lugar, com o seu quarto império, tipificado por Roma, que as pernas e pés, parte de ferro e parte de barro. Daniel 2:32 e 33. Detalhe, o quarto império do anticristo é o último reino dentro da estátua. Antes do quinto reino da pedra fora da estátua, que é o de Cristo. Nos quatro animais simbólicos, idem, o anticristo aparece também no quarto lugar ou quarta posição, tipificado pelo quarto animal terrível e espantoso, Daniel 7:7-8, o qual sempre aparece antes da vinda de Cristo e do seu reino, fora dos quatro animais, Daniel 7:13. Obedecendo esta mesma ordem profética do Apocalipse, João confirma a mesma sequência ao ligar o tempo do quarto selo à figura do quarto cavaleiro ou do cavalo amarelo, ou esverdeado, representando o anticristo e seu quarto e último reino, o império, o qual também precede o quinto reino, a vinda de Cristo, que acontece mais à frente, no tempo do sexto selo. Apocalipse 6:12-17. Confira a mesma passagem, os mesmos acontecimentos paralelos que os mesmos em Mateus 24:29-30, que trata da vinda de Jesus. Nos três evangelhos, o de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, idem. Também o anticristo aparece sempre antes da vinda de Cristo e do seu quinto reino. O que prova que as teologias que ensinam erroneamente que o cavaleiro, o primeiro cavaleiro lá, do cavalo branco, é o anticristo, ele teria que mostrar para nós que o cavaleiro que vem em seguida, o cavaleiro do cavalo vermelho, seria o Cristo. Aí estaria dentro da ordem profética, mas não tem nada a ver. Também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 3, Paulo apresenta o filho da perdição também antes da vinda de Cristo. Entretanto, a maioria teológica, num desconhecimento gritante de tão maravilhosa sequência profética pré-estabelecida por Deus desde o Antigo Testamento, troca a ordem bíblica, tirando o anticristo do seu quarto lugar profético e colocando-o no primeiro lugar, o do cavaleiro do cavalo branco, que é a figura de Cristo do seu reino, da própria graça de Deus. Mas qual é a sexta razão bíblica, irmão Jaime? Somente Cristo ou suas figuras têm o lugar de primícias em todo o plano de Deus. As teologias que pregam que o primeiro cavaleiro é o anticristo deveria conhecer melhor as Escrituras, pois se conhecessem, saberiam que nem o dragão, nem a primeira besta e nem o anticristo tem alguma preeminência no plano de Deus. Aonde que está esse versículo? Mostre para mim um só verso em todas as escrituras, do Antigo quanto do Novo Testamento, que esses três seres malignos têm alguma preeminência no plano de Deus. Aliás, nem como criador do mal, Satanás tem preeminência alguma. Pois, segundo Isaías 45:7, foi o próprio Deus que criou o mal. E também criou o assolador, que é o mesmo anticristo. Está lá em Isaías 54:16.
Portanto, o único que tem a preeminência em tudo, é a primícia em tudo, a primícia entre os mortos, a primeira luz do mundo, o primeiro cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo, é Cristo. Em todo o plano de Deus, conforme escreveu Paulo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cabeça dá para entender que é o primeiro lugar do corpo, né? Já é o princípio primogênito dentre os mortos. Para quê? Em tudo, em figurações, em simbologias, em alegorias, Cristo é o primeiro no plano de Deus, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. Os teólogos que costumam dar o primeiro lugar entre os 4 cavaleiros para o anticristo, já estão tomando a preeminência de Cristo e dando ela para o iníquo. Misericórdia, meu Deus. Mas qual é a 7ª razão, irmão Jaime? A 7ª e última razão, para tirar as dúvidas de uma vez da cabeça dos irmãos, a 7ª razão, Jesus é o primeiro e o último no plano de Deus. No plano da criação divina, Deus tem colocado o seu Filho, seja em figuras ou em realidade, não somente na posição de primícia, de primeiro lugar em tudo, mas também atribuiu a ele o último lugar também em tudo. Leiamos o que João escreveu. E ao anjo que está na igreja de Esmirna, escreve, isto diz, o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conforme vimos na revelação dada a João, Jesus disse por 2 vezes que ele era o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Apocalipse 1,17 e 2,8. Agora cabe aqui uma pergunta. Se a Escritura diz que o último cavaleiro, o do cavalo branco, que está lá em Apocalipse 19:11, é a pessoa de Cristo, por que algumas teologias não querem enxergar que o primeiro cavaleiro, o do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, 1 e 2, não pode ser uma figura de Cristo e do seu reino, completando assim a mensagem do Senhor, eu sou o primeiro e o último? Portanto, aqui está a prova final de que o primeiro cavaleiro do cavalo branco nunca foi o anticristo, mas uma figura de Cristo e do seu reino, da própria graça de Deus manifestada na terra, pela fé. Conforme o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Além de confirmar a sua preeminência, o lugar de primícia no plano de Deus, na criação de todas as coisas, o Senhor mostrou também que é Ele quem terminará toda a obra de Deus. Já no tocante aos 7 selos, os 2 únicos selos que são eternos e que jamais passarão, é o primeiro selo e o 7º selo, ou seja, o primeiro e o último, que em se tratando da criação humana, iniciou no primeiro dia da criação, que era uma figura do tempo do primeiro selo, e terminará com a restauração de todas as coisas, até o último dia do 7º milênio, figura também do tempo do 7º selo, perfazendo assim o elo perfeito de toda a obra redentora de Cristo. Aleluia! Já quanto aos demais 5 selos, com seus tempos, com seus 3 cavaleiros e seus 3 reinos, passarão. Pois como profetizou Daniel, o reino de Cristo os esmiuçará e os consumirá. Somente ele subsistirá para sempre. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44.
Mensagem esta que foi confirmada por Paulo mais tarde, mostrando que essa profecia se cumprirá totalmente somente no fim do reino milenar de Cristo, conforme ele escreveu. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. 1 Coríntios 15, 24. Portanto, amigos e irmãos, depois de receber tão grande revelação, através das 7 razões bíblicas porque o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo, os amigos têm hoje o livre-arbítrio para escolher. Se querem continuar acreditando nas axiologias das teologias que não conhecem as bases proféticas, ou se vão crer na palavra de Deus aqui, a qual foi amplamente apresentada em perfeita harmonia com todo o plano divino. Ao final deste estudo, quero agradecer ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por ter escolhido esse tão pequeno servo para anunciar tão grandes coisas à sua igreja espiritual. Coisas grandes e firmes que não sabes, mas reveladas nesses últimos dias, através da pregação, através de textos e de gráficos explicativos para ensino do seu povo. Louvado seja Deus. Verdadeiramente, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. Parte B. Anunciando outrora aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias, o Senhor falou pelo Filho, harmonizando o seu plano escatológico, anunciado no Antigo Testamento, a fim de ser revelado amplamente no Novo Testamento, através do seu Apocalipse. Que Deus seja louvado. Amém.